Olá, nós iremos apresentar nesta videoaula hoje o Código de Ética Profissional do Contador. Esse Código de Ética ele encontra-se no site do Conselho Federal de Contabilidade. Se vocês forem observar, ele contém aqui todo o seu, tá em PDF, ele contém toda a sua integralidade e ele já deixa até mesmo aqui o aviso que a primeira publicação no Diário Oficial da União ele ocorreu em 14 de fevereiro de 2019. E você teve uma republicação dele em 20 de setembro de 2019. Essa republicação ela ocorreu por conta de um problema de configuração no arquivo que foi enviado para a imprensa oficial que fez essa publicação do Código de Ética, tá? O Código de Ética do Contador, ele não é sozinho. Ele possui outros códigos juntos, principalmente códigos que estão interligados com os códigos de ética que são apresentados pela IFAC. Tá? Então você tem aqui, vocês podem verificar, que nós temos o Código de Ética, que foi publicado originalmente, né, dia 14 de fevereiro. Nós temos o NBC-PG 12, que rege sobre a educação profissional continuada. Nós também temos o NBC-PG 100, que fala sobre o cumprimento do código, princípios fundamentais e estrutura conceitual. O NBC-PG 200, tá, que os contadores que prestam serviços, tá, contadores internos no caso, e o NBC-PG 300, que são os contadores que prestam serviços ou contadores externos. Então, neste vídeo, nós iremos apenas discutir a norma brasileira de contabilidade, tá? O NBC-PG 01, Código de Ética Profissional do Contador. Tá? Em vídeos posteriores, nós veremos os demais códigos. Bom, eu peguei basicamente esse PDF e transformei ele em slides para poder ficar mais fácil a transição e a própria leitura. Então, sem mais delongas, vamos para o código. Norma Brasileira de Contabilidade, NBC-PG 01, de 7 de fevereiro de 2019. Isso foi quando foi aprovado lá no Conselho Federal de Contabilidade. Está aprovado o NBC-PG 01, Código de Ética Profissional do Contador. Ele começa com o texto. O Conselho Federal de Contabilidade, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, e com fundamento no disposto à linha F do artigo 6º do Decreto-Lei nº 9.295/1946, alterado pela Lei nº 12.249/2010, faz saber que foi aprovado em seu plenário a seguinte norma brasileira de contabilidade, NBC. NBC-PG 01, Código de Ética Profissional do Contador. Então nós começamos logo com o objetivo. Qual é o objetivo desse código? Primeiro, esta norma tem por objetivo fixar a conduta do contador quando do exercício de sua atividade e nos assuntos relacionados à profissão e à classe. A conduta ética do contador deve seguir os preceitos estabelecidos nesta norma. Nas demais normas brasileiras de contabilidade e na legislação vigente. Por isso que nós temos, só fazendo um comentário, por isso que nós temos aquelas outras normas que complementam o Código de Ética do Contador. Este código
de ética profissional do contador se aplica também ao técnico em contabilidade, no exercício de suas prerrogativas profissionais. Deveres, vedações e permissibilidades. São deveres do contador: exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observando as normas brasileiras de contabilidade e a legislação vigente, resguardando o interesse público, os interesses de seus clientes ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais. B. Recusar sua indicação em trabalho quando reconheça não se achar capacitado para a especialização requerida. C. Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional, inclusive no âmbito do serviço público, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, entre estas o Conselho Federal e regionais de contabilidade. D. Informar a quem de direito, obrigatoriamente, fatos que conheça e que considere em condições de exercer efeitos sobre o objeto do trabalho, respeitando o dispositivo na linha C deste item. Aplicar as salvaguardas previstas pela profissão, pela legislação, por regulamento ou por organização empregadora, toda vez que identificar ou for alertado da existência de ameaças mencionadas nas normas de exercício profissional contábil, observando o seguinte. Daí o primeiro inciso do item é: tomar medidas razoáveis para evitar ou minimizar conflitos de interesses e, segunda linha, quando não puder eliminar ou minimizar a nível aceitável o conflito de interesses, adotar medidas de modo a não perder a independência profissional. Item F. Abster-se de expressar argumentos ou dar conhecimento de sua convicção pessoal sobre os direitos de quaisquer das partes interessadas, ou da justiça da causa em que estiver servindo, mantendo seu trabalho no âmbito técnico e limitando-se ao seu alcance. G. Abster-se de interpretações tendenciosas sobre a matéria que constitui objeto do trabalho, mantendo a independência profissional. H. Zelar pela competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo, abstendo-se de emitir qualquer opinião em trabalho de outro contador sem que tenha sido contratado para tal. Comunicar desde logo ao cliente ou ao empregador, em documento reservado, eventual circunstância adversa que possa gerar riscos e ameaças ou influir na decisão daqueles que são usuários dos relatórios e serviços contábeis como um todo. J. Despender os recursos necessários a se munir de documentos e informações para inteirar-se de todas as circunstâncias antes de emitir opinião sobre qualquer caso. K.
renunciar às funções que exerce, logo que se positive falta de confiança por parte do cliente ou empregador, e vice-versa. A quem deve notificar por escrito, respeitando os prazos estabelecidos em contrato. L. Quando substituído em suas funções, informar ao substituto sobre fatos que devam chegar ao conhecimento desse, a fim de contribuir para o bom desempenho das funções a serem exercidas. M. Manifestar imediatamente, em qualquer tempo, a existência de impedimento para o exercício da profissão. N. Ser solidário, com os movimentos de defesa da dignidade profissional, seja defendendo remuneração condigna, seja zelando por condições de trabalho compatível com o exercício ético profissional da contabilidade e seu aprimoramento técnico. Cumprir o programa de educação profissional continuada, de acordo com o estabelecido pelo Conselho Federal de Contabilidade, CFC. P. Comunicar imediatamente ao CRC, no caso seria o Conselho Regional de Contabilidade, a mudança de seu domicílio ou endereço, inclusive eletrônico, e da organização contábil de sua responsabilidade, bem como informar a ocorrência de outros fatos necessários ao controle e fiscalização profissional. Q. Atender à fiscalização do exercício profissional e disponibilizar papéis de trabalho, relatórios e outros documentos solicitados. E, item R, informar o número de registro, o nome e a categoria profissional após assinatura em trabalho de contabilidade. Propostas comerciais, contratos de prestação de serviço e em todo e qualquer anúncio, placas, cartões comerciais e outros. Artigo 5º. No desempenho de suas funções, é vedado ao contador. Item A. Assumir direta ou indiretamente serviços de qualquer natureza, com prejuízo moral ou desprestígio para a classe. Item B. Auferir qualquer provento em função do serviço profissional que não decorra exclusivamente de sua prática lícita. Assinar documentos ou peças contábeis elaboradas por outrem, alheio à sua orientação, supervisão ou revisão. Item D. Exercer a profissão quando impedido, inclusive quando for procurador, de seu cliente, mesmo que com poderes específicos dentro das prerrogativas profissionais. Facilitar, por qualquer meio, o exercício da profissão aos não habilitados ou impedidos. Item F. Explorar serviços contábeis por si ou em organização contábil sem registro regular no Conselho Regional de Contabilidade. Item G. Concorrer, no exercício da profissão, para a realização de ato contrário à legislação ou destinado a fraudá-la,
quando da execução dos serviços para os quais foi expressamente contratado. H. Solicitar ou receber de cliente ou empregador qualquer vantagem para aplicação ilícita. I. Prejudicar culposa ou dolosamente interesse confiado à sua responsabilidade profissional. J. Recusar-se a prestar contas de quantias que lhe forem comprovadamente confiadas. K. Apropriar-se indevidamente de valores, bens ou qualquer tipo de crédito confiados à sua guarda. L. Reter abusivamente livros, papéis ou documentos, inclusive arquivos eletrônicos, comprovadamente confiados à sua guarda, inclusive com a finalidade de forçar o contratante a cumprir suas obrigações contratuais com o profissional da contabilidade ou pelo não atendimento de notificação do contratante. M. Orientar o cliente ou empregador contra normas brasileiras de contabilidade e contra disposições expressas em lei. N. Exercer atividade ou ligar o seu nome a empreendimentos com finalidade ilícita. O. Emitir referência que identifique o cliente ou empregador, com quebra de sigilo profissional, em publicação em que haja menção de trabalho que tenha realizado ou orientado, salvo quando autorizado por eles. P. Iludir ou tentar iludir a boa-fé de cliente, empregador ou de terceiros, alterando ou deturpando o extrato teor de documentos, inclusive eletrônicos, e fornecer falsas informações ou elaborar peças contábeis inidôneas. Q. Não atender, no prazo estabelecido, a notificação dos Conselhos Federal e Regional de Contabilidade. R. Intitular-se com categoria profissional que não possua na profissão contábil. S. Executar trabalhos técnicos contábeis sem observância das normas brasileiras de contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, CFC. T. Renunciar à liberdade profissional, devendo evitar quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficácia e a correção de seu trabalho. U. Publicar ou distribuir em seu nome trabalho científico ou técnico no qual não tenha participado. V. Revelar negociação confidenciada pelo cliente ou empregador para acordo ou transação que comprovadamente tenha tido conhecimento, ressalvando os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, entre estas o Conselho Federal e Regionais de Contabilidade. E W. Exercer a profissão contábil com negligência, imperícia ou imprudência, tendo violado direitos ou causado prejuízos a outrem.
Artigo 6º. O contador pode: item A. Publicar trabalho científico ou técnico assinado sob sua responsabilidade. B. Transferir o contrato de serviços a seu cargo a outro profissional com anuência do cliente sempre por escrito. C. Transferir parcialmente a execução dos serviços a seu cargo a outro profissional, mantendo sempre como sua a responsabilidade técnica. E, item D, indicar em qualquer modalidade ou veículo de comunicação títulos, especializações, serviços oferecidos, trabalhos realizados e a relação de clientes, estas quando autorizadas por estes. Valor e publicidade dos serviços profissionais. Artigo 7º. O contador deve estabelecer por escrito o valor dos serviços em suas propostas de prestação de serviços profissionais, considerando os seguintes elementos. Item A. A relevância, o vulto, a complexidade, os custos e a dificuldade do serviço a executar. Item B. O tempo que será consumido para a realização do trabalho. Item C. A possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços. Item D. O resultado lícito, favorável que, para o contratante, advirá com o serviço prestado. Item E. A peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, habitual ou permanente. E, item F. O local em que o serviço será prestado. Artigo 8º. Nas propostas para a prestação de serviços profissionais, devem constar explicitamente todos os serviços cobrados individualmente, o valor de cada serviço, a periodicidade e a forma de reajuste. Artigo 9º. Aceita a proposta apresentada, deve ser celebrado por escrito contrato de prestação de serviços respeitando o dispositivo em legislação específica do CFC. Artigo 10º. Caso parte dos serviços tenha que ser executado pelo próprio tomador dos serviços, isso deve estar explicitado na proposta e no contrato. Artigo 11º. A publicidade em qualquer modalidade ou veículo de comunicação dos serviços contábeis deve primar pela sua natureza técnica e científica, sendo vedada a prática da mercantilização. Artigo 12º. A publicidade dos serviços contábeis deve ter caráter meramente informativo, ser moderada e discreta. Artigo 13. Cabe ao profissional da contabilidade manter em seu poder os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem da publicidade realizada dos seus serviços. Artigo 14. O profissional deve observar, no que couber, o Código de Defesa do Consumidor, especialmente
no que concerne a informação adequada e clara sobre os serviços a serem prestados. E a Lei de Propriedade Industrial, que dispõe sobre crimes de concorrência desleal. Artigo 15. É vedado efetuar ações publicitárias ou manifestações que denigram a reputação da ciência contábil, da profissão ou dos colegas, entre as quais fazer afirmações desproporcionais sobre os serviços que oferecem, sua capacidade ou sobre a experiência que possui. B. Fazer comparações depreciativas entre o seu trabalho e o de outros. E, item C, desenvolver ações comerciais que iludam a boa-fé de terceiros. Deveres em relação aos colegas e à classe. Artigo 16. A conduta do contador com relação aos colegas deve ser pautada nos princípios de consideração, respeito, apreço, solidariedade e harmonia da classe. Artigo 17. O espírito de solidariedade, mesmo na condição de empregado, não induz nem justifica a participação ou a conivência com erro ou com outros infringentes de normas técnicas, éticas ou legais que regem o exercício da profissão. Artigo 18. O contador deve, em relação aos colegas, observar as seguintes normas de conduta. Item A. Abster-se de fazer referências prejudiciais ou de qualquer modo desabonadas. Item B. Abster-se da aceitação de encargo profissional em substituição a colega que dele tenha desistido para preservar a dignidade ou interesses da profissão ou da classe, desde que permaneçam as mesmas condições que ditaram o referido procedimento. Item C. Jamais se apropriar dos trabalhos, iniciativas ou de soluções encontradas por colegas, que deles não tenha participado, apresentando-os como próprios e, item D, evitar desentendimentos com colegas, que substituir ou com o seu substituto no exercício profissional. Artigo 19. O contador deve, com relação à classe, observar as seguintes normas de conduta. Item A. Prestar sua cooperação moral, intelectual e material, salvo circunstâncias especiais que justifiquem a sua recusa. Item B. Zelar pelo cumprimento desta norma, pelo prestígio da classe, pela dignidade profissional e pelo aperfeiçoamento de suas instituições. Item C. Aceitar o desempenho de cargo de dirigente nas entidades de classe, admitindo-se a justa recusa. Item D. Acatar as decisões aprovadas pela classe contábil. Item E.
não formular juízos depreciativos sobre a classe contábil. Item F. Informar aos órgãos competentes sobre irregularidades comprovadamente ocorridas na administração de entidade da classe contábil e, item G, jamais se utilizar de posição ocupada em entidades de classe para benefício próprio ou para proveito pessoal. Penalidades. Artigo 20. A transgressão do preceito desta norma constitui infração ética sancionada segundo a gravidade, com a aplicação de uma das seguintes penalidades. Item A. Advertência reservada. Item B. Censura reservada ou item C. Censura pública. Na aplicação das sanções éticas, pode ser consideradas como atenuantes. Item A. Ação desenvolvida em defesa da prerrogativa profissional. Item B. Ausência de punição ética anterior. Item C. Prestação de serviços relevantes à contabilidade e, item D, aplicação de salvaguardas. Artigo 22. Na aplicação das sanções éticas, podem ser consideradas como agravantes. Item A. Ação ou omissão que macule publicamente a imagem do contador. Item B. Punição ética anterior transitada em julgado e, item C. Gravidade da infração. Artigo 23. O contador pode requerer desagravo público ao Conselho Regional de Contabilidade quando atingido pública e injustamente no exercício de sua profissão. Disposições gerais. Artigo 24. As demais normas profissionais complementam esta norma. Artigo 25. Na exigência de conflito entre esta norma e as demais normas profissionais, prevalece as disposições desta norma. Artigo 26. Esta norma entra em vigor no dia 1º de junho de 2019 e revoga, nesta mesma data, a Resolução CFC número 803/1996, 819/1997, 942/2002, 950/2002 e 1307/2010, publicadas no DOU, seção 1, em 20 de novembro de 1996, em 13 de janeiro de 1997, em 4 de setembro de 2002, em 16 de dezembro de 2002 e 14 de dezembro de 2010, respectivamente. Assina Zulmir Ivânio Breda, presidente do Conselho. Bom, pessoal, provavelmente devem existir algumas dúvidas. Eu peço para que vocês deixem as dúvidas sobre a NBC PG01 no nosso fórum do SIGA, tá ok? E nós vamos, em outros vídeos, discutir as outras normas brasileiras de contabilidade.
Tá ok? Até mais e até o próximo vídeo, pessoal.